é comemorado o Dia das Doenças Raras. Só que nesse ano não tem dia de 29 de fevereiro, né? Então vamos trazer a reportagem como se fosse hoje, para falar aí. Vamos lá? Doenças raras, são muitas doenças raras que existem, né? E tá surgindo muitas doenças raras também, lamentavelmente. Veja a reportagem. É legal abordar assim. Pedro tem baixa visão. Ele não enxerga nitidamente porque tem uma doença rara. Eu fui acometido há 4 anos por uma patologia que se chama neuropatia óptica hereditária de Leber. Ela é conhecida pela sigla em inglês Lyon, né? E é uma doença que causa baixa visão, né? A baixa visão, até para quem não conhece, é legal a gente explicar, é uma diminuição significativa da acuidade visual da pessoa, né? E que causa aí, traz para pessoas inúmeros desafios e adaptações necessários para o convívio do dia a dia, para exercer as nossas atividades, o trabalho, a diversão, a vida social. Por exemplo, neste momento, como você me vê? Então, a percepção que nós temos, a visão de quem tem Lyon, é uma visão geralmente embaçada. Então, eu te vejo daqui, mas sem aquela definição, sem aquele detalhamento. É como se o rosto ficasse, perdesse a nitidez. Basicamente, para as pessoas facilitarem o entendimento, é como se as pessoas estivessem vendo atrás de um vidro embaçado. A visão da Ana também foi afetada por conta de uma doença rara. Aos 13 anos, ela foi diagnosticada com retinose pigmentar, depois que a professora percebeu as dificuldades de Ana dentro da sala de aula e comunicou aos pais. Na época, o diagnóstico era tardio e até por conta disso, Ana ficou cega. É um desafio antes do diagnóstico e depois do diagnóstico, mas até que você não tenha esse diagnóstico de qual é o teu caso, você acaba atribuindo uma incapacidade muito grande para si. E quando você tem esse diagnóstico, você passa a ver que não é incapacidade sua, mas de um ou mais órgãos que não estão em funcionalidade, né? E aí você começa a estar buscando meios, tecnologias que possam te auxiliar para que você possa estar desenvolvendo. É considerada rara a doença que atinge 65 pessoas em um grupo de 100 mil. O Ministério da Saúde estima que no mundo existam de 6 a 8 mil tipos diferentes de doenças raras. No Brasil, segundo o IBGE, o diagnóstico atinge cerca de 13 milhões de pessoas. Pedro e Ana são somente uma pequena parcela. Diariamente, os dois lidam com algumas dificuldades e enfrentam muitos preconceitos. O preconceito nós sabemos que ele existe e eu já passei sim, né? E eu atribuo o preconceito à falta de informação da sociedade, né? Sobre as doenças raras, sobre as deficiências e de como que essa pessoa pode atuar na sociedade, seja no mercado de trabalho, seja na sociedade como um todo. Existe, infelizmente, né, inclusive o preconceito relacionado às pessoas com deficiência e com doenças raras, de uma forma geral, ele recebe um nome específico aqui no Brasil que se chama capacitismo, né? O capacitismo é justamente o preconceito dirigido à pessoa com deficiência ou com doença rara, né? E ele é extremamente prejudicial, ele esse preconceito, esse capacitismo que afasta as pessoas da vida social muitas vezes, do mercado de trabalho, coloca as pessoas em condições emocionais difíceis, em quadros depressivos e que nós lutamos contra ele. O Dia da Conscientização das Doenças Raras é o dia 29 de fevereiro. A data foi escolhida justamente por ser rara, mas o tema não deveria ser lembrado somente de 4 em 4 anos, e sim todos os dias. A importância de se discutir sempre são várias. É diminuir o preconceito, é trazer essas pessoas para a inclusão, incluí-las no mercado de trabalho, na vida social, no entretenimento. É importante falar sobre o entretenimento para a pessoa com deficiência e com doença rara. E, enfim, fazer com que essas pessoas se sintam realmente parte da sociedade. Que nós somos, né? Nós somos parte da sociedade, pessoas capazes aí de executar as mais diversas funções, todas elas, aquelas às quais nós queiramos, né? Nós sempre gostamos de dizer que as pessoas com deficiência física ou doenças raras devem ser quem elas quiserem, né? Serem felizes e se realizarem da forma como entenderem que é devido e que é o caso de cada uma. Tá aí, muitas pessoas têm a doença rara, mas tenta viver normalmente, né? Aquela senhora que deu entrevista, por exemplo, ela é cega e ela trabalha na Agência do Trabalhador aqui de Maringá, ajudando pessoas com deficiência a conseguir emprego. Eu chego perto dela e falo, sabe quem tá falando aqui? Ela fala, é o Salsicha. Ela não me assiste na televisão, mas ela acompanha a nossa programação.
E quantas pessoas deficientes ela já ajudou aqui em Maringá a conseguir um emprego. Então, como dia 29 é dia de se falar de doenças raras, né? Como não existe esse ano, nós estamos trazendo a reportagem no dia de hoje. Vem comigo que agora eu tenho um recadinho.